Boa tarde. Dando prosseguimento à aula da semana passada. Então, na semana passada, só recapitulando o que nós conversamos, né? A gente iniciou uma conversa sobre grandeza, dimensões e unidades, algumas situações para medição, um pouco de história, como que iniciou essa necessidade de se utilizar esses termos, né, de grandeza, unidades de medida, alguns problemas que foram enfrentados. Aí depois a gente falou sobre os padrões de medidas, né, que eram baseadas em partes do corpo humano, as desvantagens em estar se utilizando isso, principalmente quando estávamos falando em grande escala ou escalas muito pequenas. Essas duas escalas ficavam difíceis de ser medidas, né, através partes do corpo humano. Aí eu falei sobre a padronização, né, que se iniciou lá em 1790, tinha o intuito de todos os países utilizarem a mesma padronização de medidas. Comentei que no Brasil, apesar de iniciou uma assembleia na França em 1790, no Brasil, só em 1938 se iniciou se adotou, né, na verdade, o sistema oficial métrico. E aí, agora, hoje, a gente começa a conversar sobre a definição dessas três definições que a gente vai estar conversando aqui, que é sobre grandeza, que é sobre dimensão e é sobre unidades. Então, nós vamos estar conversando sobre isso. Eu vou estar mostrando para vocês a definição, eu vou mostrar alguns exemplos, as divisões que existem, né, a classificação que existem de alguma delas. Então, a gente começa de forma da mais ampla, que é a grandeza, para mais específica, que no caso seriam as unidades. Então, grandeza, na verdade, quando a gente quer definir grandeza, é um pouco difícil. Na verdade, a gente não consegue ter uma definição de grandeza. Por que a gente não consegue definir grandeza? Porque quando a gente está trabalhando com conceitos que são muito primitivos, ou seja, termos que não são definidos, e aí eu posso dar exemplo aqui de ponto, reta, plano, lá na geometria elementar. Então, a gente não consegue ter uma definição, e a gente está dizendo que isso é um conceito primitivo, então a gente não consegue definir. Mas através de exemplos, aí nós conseguimos dar uma exemplificação da real definição do que é grandeza. Então, quando a gente está falando em grandeza, nós estamos falando em unidades unidades não, né? Mas a gente está falando em termos de comprimento, massa, tempo. Então, quando a gente fala em grandeza, nós falamos em comprimento, é uma grandeza, massa é uma grandeza, tempo é uma grandeza. Então, tudo que pode ser medido, e aí a gente chama isso de grandeza. Então, o comprimento, massa, tempo, temperatura, velocidade, força, densidade, viscosidade, tudo isso são grandezas. Então, nós definimos através de um exemplo. Então, tudo que a gente consegue fazer as medições, nós vamos chamar aqui de grandeza. E aí, dentro de grandeza, nós temos duas classificações. Então, quais são as classificações? Em termos de grandeza extensiva ou intensiva, e uma outra classificação de grandeza com relação a ser fundamental ou derivada. Quando a gente está falando em grandeza extensiva ou intensiva, nós estamos classificando a grandeza em relação da dependência da massa. Então, se essa grandeza ela é dependente da massa, ou seja, ela depende da massa, ou seja, para você determinar o volume, você precisa saber da massa que vai ser ocupado. Mesma coisa energia, capacidade calorífica.
Então, a gente precisa saber qual é essa massa. Então, a gente diz que isso é uma grandeza extensiva. Quando ela não depende da massa do sistema, então nós dizemos que ela é uma grandeza intensiva. Então, pressão, temperatura, calor específico. Então, acho que pressão temperatura é mais fácil da gente estar entendendo. Então, a gente pega uma sala e aí mede a temperatura dessa sala. Tá? Então, a gente mede, vai lá no meio da sala, coloca um termômetro e vamos ver qual é a temperatura dessa sala. Aí a temperatura é 25 graus Celsius. Então, essa sala, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou reduzir essa sala. Em vez de considerar a sala toda, eu vou considerar só uma região dessa sala. Então, eu vou considerar só a parte central dela. Então, eu vou considerar, em vez de eu considerar, vamos imaginar que essa sala seja uma sala de 5 por 5 metros. 5 metros por 5 de largura por 5 de comprimento, tá? Ela é uma sala quadrada. Agora, eu pego essa sala e eu insiro algumas paredes ali, em que essa sala agora ela fica sendo uma sala 2 por 2. Percebam que eu criei um subsistema, eu criei uma sala dentro dessa sala. Ou seja, eu diminuí o tamanho da sala que eu estou analisando agora. Não é porque eu diminuí o tamanho da sala que a temperatura ela vai ser diferente. Ela continua tendo a mesma temperatura. Todas as condições são mantidas e ela não é porque ela tem 5 por 5 ou ela tem 2 por 2 que a temperatura vai mudar. Então, significa que a temperatura dessa sala ela não está dependendo da massa da sala, ou seja, ela é independente da sala. Nessas condições, quando essa grandeza ela não depende da massa desse meu sistema, nós chamamos isso de, classificamos, na verdade, essa grandeza como uma grandeza intensiva. Tá? Então, percebam que, falando em grandeza intensiva e extensiva, é uma relação que essa grandeza tem com a massa ou não. Para a gente conseguir medir essa grandeza, se depende da massa, a gente precisa da massa para determinar essa grandeza, nós chamamos isso de grandeza extensiva. Se ela não precisa da massa do sistema para a gente determiná-la, então nós chamamos de grandeza intensiva. Tudo bem? Então, isso é uma diferença entre uma classificação, não diferença, não, mas é uma classificação de grandeza com relação à dependência da massa. Uma outra classificação que a gente tem é com relação à grandeza ser fundamental ou uma grandeza derivada. Então, a gente chama de grandeza fundamental básica ou básica, né? Que são aquelas que podem ser medidas independente. Então, por exemplo, para eu medir a massa de um corpo, eu não preciso encontrar uma relação entre outras grandezas. É só medir a massa. Quando eu quero medir, por exemplo, a velocidade, a gente não consegue simplesmente ir lá e medir a velocidade. Na verdade, a gente faz uma relação entre duas grandezas. Nós relacionamos a grandeza espaço, então, o comprimento, na verdade, né, o espaço percorrido, com relação ao tempo. Então, percebam que quando a gente está relacionando mais de uma grandeza, nós chamamos esse tipo de grandeza derivada, ou seja, essas grandezas que dependem dessas grandezas básicas, nós chamamos elas de derivadas. Aquelas em que a gente apenas mede, a gente não precisa fazer uma relação entre grandezas, nós chamamos essas de grandezas fundamentais. E essas grandezas fundamentais, elas basicamente são só 4. É o tempo, é o comprimento, é a massa e a temperatura. Essas 4 grandezas, nós apenas medimos, nós vamos lá e medimos. Não tem como a gente... na verdade, não tem como não. A gente não precisa, não tem a necessidade de fazer uma relação entre outras grandezas para conseguir determiná-las. A gente apenas vai lá e mede. Enquanto que, se a gente tiver na derivada, nas grandes derivadas, por exemplo, eu quero saber a velocidade que um determinado corpo exerce, é só medir
o espaço que ele percorreu e, nesse espaço, qual foi o intervalo de tempo que ele conseguiu percorrer esse espaço. Relacionando o espaço com o tempo, nós temos a velocidade. Então, esse é um exemplo que eu estou dando de velocidade, mas vocês vão perceber que todas as outras grandezas, e aí eu estou falando de densidade, aceleração, força, pressão, energia, potência, todas essas grandezas, elas são dependentes de outras grandezas. Então, para determinar a força, eu preciso da grandeza massa e eu preciso da grandeza aceleração. Então, quando essa grandeza ela depende de outras grandezas, nós chamamos elas de grandezas derivadas. Quando elas não dependem, quando a gente apenas mede essas grandezas, nós chamamos elas de fundamentais, básicas ou até primitivas. Então, são essas duas classificações que a gente tem com relação à grandeza. E aí, isso se estende também para unidades. A gente pode dizer unidade extensiva, unidade intensiva, unidade fundamental, unidade derivada. Tá? Então, o princípio é o mesmo. Quando eu estou falando que uma unidade é extensiva, significa que aquela unidade ela depende da massa do sistema. E quando eu digo que é uma unidade intensiva, estou dizendo que ela independe da massa do sistema. Eu consigo determiná-la sem a necessidade de saber qual é a massa desse meu corpo, desse meu sistema. E a mesma coisa para fundamentais e derivadas. Uma unidade ela é fundamental quando por si só a gente já consegue defini-la. E derivada, que a gente precisa de outras unidades para conseguir determiná-la. Tudo bem? E agora é a dimensão. Então, grandeza eu disse que a gente não tem uma definição, mas é tudo que a gente consegue medir, a gente pode chamar de grandeza, tá? Não é uma definição que vocês encontram, mas basicamente a gente consegue entender dessa forma, que tudo que a gente consegue medir, a gente pode chamá-la de grandeza. E dimensão? Então, dimensão é uma expressão que representa essa medida de grandeza. Então, por exemplo, é como se eu desse eu desse alguma letra, alguma informação que toda vez que vocês olhassem aquilo ali e a gente falasse, ó, isso é dimensão, vocês entendessem que aquela dimensão era uma característica de determinada grandeza. Ela era uma dimensão de uma determinada grandeza. Então, como eu gosto de dar um exemplo que, basicamente, a dimensão ela poderia ser um registro dessa minha grandeza. Ou seja, toda vez que a gente disser que uma dimensão é L, então L significa que eu estou representando o comprimento. Sempre que eu falar para vocês que eu estou falando de dimensão, e essa dimensão tem a letra L, esse L seria para a grandeza comprimento. A mesma coisa para massa, a letra M, maiúsculo, seria dimensão de massa. F, a força, era uma dimensão de força. E um T minúsculo é a dimensão da grandeza tempo. Então, basicamente, essa dimensão é uma expressão que vai estar representando essa grandeza. Quando a gente está falando, por exemplo, de comprimento, massa, como elas são grandezas primitivas, básicas, a gente só representa elas por uma letra. Mas quando a gente está falando, por exemplo, força, vamos dar um exemplo aqui de força. Força, a gente sabe que é uma relação direta entre massa e aceleração. Então, massa, qual é a dimensão de massa? Então, a gente vê que a dimensão de massa é m. E qual é a dimensão de aceleração? A dimensão de aceleração é
o comprimento relacionado com o tempo ao quadrado. Então, qual seria, então, a dimensão da força? A dimensão de força seria M, que vem da massa, o L, que vem do comprimento, sobre o T minúsculo elevado ao quadrado. Então, em qualquer lugar, né, que vocês forem, e a dimensão estiver, e alguém disser, ou o problema está declarado, que a dimensão de uma determinada grandeza é M vezes L dividido por T minúsculo ao quadrado, isso é a única grandeza que tem essa dimensão é a força. Não existe nenhuma outra grandeza que tenha essa mesma dimensão. Então, isso é exclusivo para grandeza-força. Então, sempre que a gente estiver falando de L, em qualquer lugar do mundo, tá? Então, isso é uma padronização que existe, que a grandeza e a dimensão, elas são únicas em qualquer lugar, independente se você está aqui no Brasil, na Europa, Estados Unidos, Japão, Austrália, qualquer local, África, qualquer local que estivermos, a grandeza e a dimensão são iguais. Então, a dimensão, basicamente, é um registro dessa grandeza. Quando eu disse aqui de comprimento, acaba ficando muito estranho, né? Fica muito vago, diz, comprimento é L. Mas é porque a gente está falando de uma grandeza básica. Quando a gente está falando de uma grandeza que ela não é básica, né? Que é uma grandeza secundária, ou até que a gente disse aqui que é uma grandeza derivada, que ela está derivando de uma outra grandeza. Então, nesse caso, a gente precisa encontrar quais são as dimensões que estão sendo relacionadas devido a grandezas dessa nova grandeza, tá? Então, eu dei esse exemplo da força, mas a gente pode pegar uma outra. A gente pode pegar a aceleração, por exemplo. A aceleração, qual é a dimensão de aceleração? A gente sabe que a aceleração é uma relação entre espaço e o tempo ao quadrado. O espaço, nós estamos dizendo que o espaço percorrido é o comprimento. Então, a grandeza que representa esse espaço percorrido é comprimento. E qual é a dimensão de comprimento? L. Então, a gente está padronizado que para comprimento é L. E qual é a grandeza, qual é a dimensão que está representando o tempo? É a letra T minúsculo. Então, ela é elevada ao quadrado. Então, qual é a dimensão da aceleração? A dimensão da aceleração é L sobre T minúsculo elevado ao quadrado, tá? Então, esse é o registro que a gente tem, é a dimensão que a gente tem da grandeza, a aceleração. Um outro exemplo, velocidade. Qual é a dimensão de velocidade? Antes da gente saber qual é a dimensão de velocidade, a gente precisa saber a velocidade é uma relação de quais grandezas? É uma relação entre a grandeza espaço e tempo. Então, quando eu tenho essa relação entre espaço e tempo, eu tenho uma grandeza de velocidade. Para comprimento, nós temos uma dimensão L, e para tempo, nós temos uma dimensão T minúscula. Então, vai ficar L sobre T é a dimensão da velocidade, ou L vezes T minúsculo elevado a menos 1. Tudo bem? Então, nós temos uma expressão geral que representa cada tipo de grandeza. Então, é importante entender isso, porque essa expressão, ela é única para cada tipo de grandeza. Tudo bem? Então, isso eu preciso que vocês que vocês gravem essa informação. Qualquer dimensão, ela equivale unicamente a uma grandeza. Eu não tenho duas dimensões representando
uma grandeza, e eu também não tenho uma dimensão representando duas grandezas. Então, ela é única. Por isso que eu digo que é um registro. Então, é o registro dessa grandeza. Ela é única para cada grandeza que a gente tenha. Então, para cada dimensão, a gente tem uma grandeza. E aí, dando prosseguimento, a gente chega na unidade. Então, aqui, unidade é como a gente expressa, é o meio da gente expressar explicitamente essas dimensões. Agora, quando a gente está falando em unidade, que é o meio da gente expressar essas dimensões, é que aqui que acontece um problema de utilização de unidades diferentes para cada local de que a gente está. Então, quando a gente está no Brasil, a gente adota o sistema internacional, e aí quando a gente está falando, por exemplo, da grandeza, vamos falar uma grandeza aqui, massa, tá? A gente está falando da grandeza massa. A gente sabe que a grandeza massa tem como dimensão a letra M, e no sistema internacional, a unidade de massa equivale a grama. Então, grama é sempre a unidade de massa, da grandeza massa, no sistema internacional. Porém, se a gente tiver no sistema inglês, ou se a gente estiver no sistema americano de unidades, essa unidade da grandeza massa não é mais a grama, não é o grama, né? Qual é a unidade? A unidade é libra. Então, a libra equivale à unidade de massa, a unidade da grandeza massa no sistema americano ou no sistema inglês, tá bom? Então, aqui que a gente começa a ter esses problemas de localização. Então, dependendo do local que se está, essa unidade, a gente precisa entender aonde ela está inserida, em qual sistema ela está inserida. Então, se a gente está no Brasil, ela está inserida dentro de um sistema internacional, que é o que o Brasil adota. O Brasil adota o sistema internacional. Enquanto que a gente pega o sistema nos Estados Unidos, é o sistema americano de unidades. A gente vai para a Inglaterra, é o sistema inglês de unidades. Alguns países da Europa, França, Espanha, a Itália, adotam o sistema internacional também, igual aqui no Brasil. Então, é importante a gente entender que existem vários tipos de sistemas por causa das variações que a gente tem de unidades. Então, quando a gente quer determinar, vou citar um exemplo. Quando eu quero medir qual é a unidade de tempo, tá? Não é como a dimensão que a gente tem uma única dimensão para tempo. No caso de unidade, a gente consegue medir tempo na unidade de segundos, na unidade de minutos, horas, dias, meses, então a gente anos, décadas, séculos, então a gente consegue anos-luz, então a gente consegue medir o tempo em unidades, em vários tipos de unidades. Então, nesse caso, a gente precisa entender em qual sistema ele está inserido, em qual sistema essa unidade ela está inserida. Então, é necessário que saibamos qual sistema estamos trabalhando. E é aqui que a gente começa a encontrar um pouco mais de dificuldade. Por quê? Porque aí a gente precisa encontrar uma relação que existe entre essas unidades. Tá? Então, quando eu estou falando tempo, eu acabei de citar aqui, ó, eu dei algumas unidades de exemplo. Segundos, minutos, hora, dia, mês, ano, anos-luz, século, décadas. Qual a relação que existe entre um e outro? Como a gente está falando da mesma
da mesma grandeza que são as massas, então elas têm uma relação, tá? Se a gente estiver falando de grandezas diferentes, não tem como relacionar. Não tem como relacionar segundos com gramas, porque são grandezas diferentes. Mas dentro desse rol de unidades na mesma grandeza, então é possível a gente encontrar qual é a relação entre elas. E aí, essa relação é o que a gente chama de fator de conversão. Quando a gente está relacionando unidades da mesma grandeza, da mesma dimensão, elas têm um fator de conversão, ou seja, elas têm um fator que relacionam umas com as outras. E é isso que a gente vai estar estudando agora. Só antecipando, igual eu comentei, nós temos esses sistemas de unidades, né? Então, nós temos o sistema internacional de unidades, nós temos o sistema americano de engenharia, que é o sistema de unidades também americano, sistema inglês, um sistema métrico chamado de MKS e um sistema métrico chamado CGS. O que seria esse sistema métrico MKS e CGS? Significa que esse sistema métrico, ele utiliza a metro como unidade de comprimento, quilograma como unidade de massa e segundos como unidade de tempo. O CGS utiliza no sistema como unidade de medida para comprimento centímetros, G para a grandeza massa e S também para segundos. Então, alguns sistemas que foram criados, mesmo aqui no Brasil, alguns sistemas, ou podemos até dizer, subsistemas foram criados dentro dos sistemas maiores. E aí, eu vou até mostrar para vocês, quando a gente está falando de sistema, deixa eu pegar aqui agora umas tabelas de conversão. Então, essas tabelas de conversão estão lá no sistema, tá? Lá no Moodle. E aí, eu coloquei aqui algumas, ó. Então, aqui, a gente tem essa tabela, no qual nós temos aqui a grandeza, tá? Então, aqui são as grandezas que a gente tem. Então, comprimento, massa, tempo, velocidade, tudo aquilo que eu já falei para vocês sobre grandeza. Então, com uma quantidade bem maior, né? A gente só comentou do comprimento, massa, tempo, velocidade, aceleração, força, mas olha a quantidade de grandeza que a gente tem. Cada grandeza dessa tem uma dimensão. Então, percebam que quando eu comentei, ó, aqui a gente tem uma dimensão, comprimento é L. Então, ela tem L. Para massa, é M. Para tempo, aqui ele está usando um T maiúsculo, mas a gente pode utiliza um T minúsculo, porque para temperatura, ele usa aqui, acho que ele usa um θ, tá? Então, eu prefiro que a gente utilize o L para comprimento, o M para massa e o T minúsculo para tempo. E aí, aqui, todas as dimensões relacionadas às suas respectivas grandezas. E por que a gente tem duas colunas aqui, né? Por que a gente tem um sistema que eles chamam aqui de um sistema MLT e um sistema FLT? Então, porque quando a gente está falando MLT, significa que nós estamos considerando como grandezas básicas, primitivas, massa, comprimento e tempo. No sistema inglês, ou sistema americano, eles consideram a força como primitiva. Então, quando a gente considerar a força como primitiva, nós vamos ter força, o L de comprimento e o T de tempo. Então, no sistema inglês, ele considera essas três grandezas como básicas. Ele considera a força como básica, tá? Então, nesse caso, o comprimento ele continua tendo a dimensão L,
Só que a massa é diferente, ó. A massa é uma relação da força. Então, ele vem lá da equação de Newton, que é força igual a massa vezes aceleração. Então, ele isola a massa e deixa tudo em relação à força e com relação à aceleração. Então, por isso que a massa aqui, ó, quando eu estou dizendo que a força é uma grandeza básica, a massa ela acaba variando, ela tem uma dimensão diferente da quando a gente está dizendo que a massa é uma grandeza básica, tá? Então, só para vocês entenderem por que tem essa diferença entre essas duas dimensões. Por que a gente tem duas colunas? Então, de novo, a gente tem essas duas colunas porque essa primeira coluna é que estamos considerando que as grandezas básicas são massa, comprimento e tempo. Essa segunda coluna, nós estamos considerando que as grandezas básicas são força, comprimento e tempo. Tudo bem? Aí, a gente passa aqui para essas outras duas colunas, que são as unidades. E aí, dentro dessas duas unidades, nesse documento que eu estou mostrando para vocês, ele colocou dois sistemas. Ele colocou o sistema internacional e o sistema inglês, de unidades. Ou seja, a unidade de comprimento no sistema internacional é o metro. E no sistema inglês é o feet, ou pés. A mesma coisa para massa, no sistema internacional, a unidade é quilograma e no sistema inglês é libra. Ele coloca um Mzinho aqui, ó, um subíndice, né, M, só para lembrar que é libra-massa, porque no sistema inglês tem libra-massa e tem libra-força, tá? Então, como no sistema inglês tem isso, para diferenciar uma da outra, é costume eles colocarem libra massa e libra força. Mas prestem bastante atenção que existem alguns livros que ignoram essa informação e deixa só libra. Então, nós precisamos, ao ler esses livros, interpretar para entender se a libra que eles estão dizendo no problema ou até no texto, se é uma libra referente à massa ou à força, tá? Então, prestem bastante atenção nessas informações. Então, aqui são as unidades no sistema internacional referentes a essas grandezas, e aqui nós temos as outras unidades, só que no sistema inglês, referente às mesmas grandezas. Então, percebam que, ó, quando eu falo metro, estou falando em comprimento, mas no sistema internacional. E feet também, ele é uma unidade de comprimento, só que no sistema inglês. Então, aqui, a gente é possível de encontrar uma relação entre massa, ou metro, e feet. Então, é possível de encontrar essa relação. Por que é possível? Porque eles apresentam a mesma grandeza. Estou falando de comprimento. Eu só estou mudando a unidade. Estou trabalhando em sistemas diferentes. Então, nesse caso, quando a gente está trabalhando em sistemas diferentes, é possível de se encontrar qual é essa relação que existe entre essas duas unidades de sistemas diferentes. E aí, toda grandeza física, ela precisa ter um valor numérico acompanhado da sua respectiva unidade com dimensão apropriada, tá? Então, o que isso significa? Quando eu estou falando a velocidade nessa rodovia está lá 80. Só o 80 não nos diz nada, tá? E a gente encontra isso. Vocês percebam que quando vocês estão numa rodovia e existem alguma placa assim, velocidade máxima, ou você só vê um número, a gente subentende que é a velocidade, tá? Isso todos nós que dirigimos percebemos que, se está 80, está 100, está 110, está 120, isso tá querendo dizer que é a velocidade. Mas, se a gente estiver analisando teoricamente, precisa de ter uma informação a mais. Só o 80, ela não nos diz nada, tá? Então, precisa de ter uma informação a mais. Que informação é essa?
é a unidade. É a unidade respectiva à grandeza que está querendo ser analisada. Então, quando a gente está na rodovia e encontra 80, e aí embaixo do 80 ou ao lado está quilômetros por hora, aí essa informação ela está correta, tudo bem? E aí é recomendado também que, dependendo da dimensão que se dá esse número, tá? Estou falando do número agora. Se esse número é muito grande ou ele é muito pequeno, é possível da gente estar utilizando esses prefixos. São prefixos que a gente chama de múltiplos, quando são números muito altos, e submúltiplos, quando são números muito pequenos, e aí a gente utiliza esses prefixos, que são o quilo, o mega, o milho, e aí eu coloquei numa tabela aqui, ó. Tem uma tabela, e aí tem o que ela representa. Então, quando a gente está aqui, valores muito altos, ó, por exemplo, hexa, nós estamos falando de 10 elevado a 18. Aqui não é penta, é peta. Quando a gente está falando de peta, nós estamos falando em 10 elevado a 15, tera, 10 a 12, então são números muito grandes. Nós estamos falando em números bem elevados. Então, aí nós utilizamos esses símbolos aqui, ó, que são símbolos dos prefixos, para reduzir a nossa quantidade de números, né? E também reduzir os erros, né? Porque é muito passível de acontecer erros quando a gente está trabalhando com números muito altos ou números muito pequenos. E aqui abaixo do que a gente chama do unitário, né? Que seria, dependendo da unidade que você estiver trabalhando, então a gente começa a trabalhar com décimo, cent, mil, micro, até o ato, ó, 10 a menos 18. Então, nesse caso, é aconselhável que a gente utilize esses prefixos. Então, quando a gente está utilizando esses prefixos, eles auxiliam as unidades. Então, o exemplo que a gente acaba utilizando aqui a gente pode dizer o grama, né? Então, a gente tem que grama é uma unidade de medir massa, e aí, quando eu tenho um número muito alto, 1.000 quilos, então, quando eu tenho 1.000 gramas, quando eu estou falando 1.000 gramas, em vez de usar 1.000 gramas, eu posso dizer que é 1 quilograma. Em vez de ser 1.000 gramas, é 1 milhão de gramas, eu posso chamar de 1 megagrama, tá? Então, a gente utiliza esses prefixos para auxiliar na condução da resolução dos problemas, dos exercícios, das atividades. A gente vê isso bastante na área de informática, né? Então, na área de informática, quando a gente está falando em 512 vezes 10 a sexta byte, nós estamos falando em 512 megabytes, ao contrário, né? A gente está falando de 512 megabytes, isso significa que são 512 vezes 10 elevado a sextas bytes. Ou, hoje a gente fala assim, eu tenho na nuvem lá, eu tenho uma nuvem que tem 1 tera de capacidade, ou seja, ele tem 1 terabyte. O que é 1 terabyte? É 1 vezes 10 elevado a 12 bytes. Olha a quantidade de bytes que são. Então, estou querendo dizer que eu tenho uma grande quantidade, para não ficar falando que é 1 seguido de 12 zeros, a gente fala que é 1 tera, ou que é 1 giga, que é 1 mega. Então, a gente acaba utilizando esses prefixos. A mesma coisa acontece quando a gente está trabalhando com números muito pequenos. Então, 400 vezes 10 a menos 9 pode ser substituído pela representação de 400 nanosegundos. Então, ó, o N minúsculo é nano, tá? Então, quando a gente está com números muito pequenos, a gente usa esses prefixos em letras minúsculas. Quando são números maiores, então mega, giga, tera, peta, hexa, nós usamos números maiúsculos, tá? Só para entender também essa padronização que existe. Então, qual é a regra das grandezas? A regra das grandezas, e
também se estende para a regra de unidades, é que nós só podemos realizar subtrações e adições de mesmas grandezas. Então, dê um exemplo aqui, por exemplo, que eu quero somar 5 quilogramas com 3 calorias. Eu sei que quilogramas é unidade de massa e caloria é unidade de energia. Então, eu não posso somar caloria com quilograma. Eu não posso somar massa com energia, porque eu não tenho resultado. Então, essa informação que se quer aqui, por exemplo, qual é o resultado que se dá com a soma de 5 quilogramas mais 3 calorias? Ela não tem significado, pois eu tenho grandezas diferentes. Eu estou querendo somar massa com energia, e isso não tem significado. Já quando a gente está trabalhando dessa forma, ó, é 1 quilograma mais 500 libras, quilogramas é unidade de qual grandeza? Massa. E libras também é massa. Então, é possível da gente somar, mas não é possível da gente fazer essa adição diretamente. Por que não é possível fazer essa soma diretamente? Porque eu preciso trabalhar na mesma unidade. Então, ou eu transformo 1 quilograma para libras e somo com 500 libras, ou eu transformo 500 libras para quilograma e somo com quilo. Então, entendam que é possível de fazer, se fazer essa conta matemática aqui, só que só é possível. Por que ela é possível? Porque eu estou trabalhando com duas grandezas iguais. Então, aqui é a grandeza massa e aqui também é a grandeza massa. Só que antes da gente fazer essa adição, é necessário que a gente passe todas para a mesma unidade. Ah, mas aqui eu também não podia passar para a mesma unidade? Não, porque se você tem grandezas diferentes, você nunca vai conseguir chegar na mesma, encontrar uma unidade que sejam iguais. Toda vez que você for transformar esse quilograma para qualquer unidade, ela vai ser transformada para unidade de massa. Para qualquer unidade que eu for mudar caloria para uma outra unidade, sempre vai ser unidade de energia. Então, sempre eu posso transformar aqui para BTU, eu posso transformar para qualquer outra unidade, sempre vai ser energia. E aí eu não posso fazer essa soma. Aqui não. Aqui a grandeza já são iguais. Então, quando as grandezas são iguais, eu consigo fazer isso. Eu consigo transformar ou quilograma para libras, ou libras para quilograma, ou quilo para uma terceira e libras para essa mesma terceira. Então, é possível de ser feito isso daí. Então, pode ser executado apenas após as unidades ser transformadas em iguais, sejam elas libras, gramas, quilos, onças, e assim por diante. Então, igual eu comentei, ou a gente transforma quilo para libras, ou transforma 500 libras para quilo, ou a gente transforma as duas para qualquer unidade em comum. Então, eu posso transformar, em vez de trabalhar, eu quero saber qual é o resultado aqui em onças. Então, eu tenho que transformar as duas unidades, os dois termos, em onças e fazer a soma. Mas com o tempo, a gente vai fazendo esses exercícios e vocês vão entendendo. Aqui eu acabei fazendo, né? Então, 1 quilograma, isso aqui é uma relação que existe, é um fator de conversão que existe. Esse fator de conversão, vocês não necessariamente precisam gravar, assim, na cabeça. 1 quilo tem quantas libras? Não tem necessidade de saber isso, porque vocês não precisam saber. Porque isso é tabelado. Então, vocês podem utilizar a tabela e encontrar qual é a relação que existe entre quilograma e libra. Então, vocês recorrem a essa tabela que vai dar esse fator de conversão para vocês. Então, percebam que se eu tenho essa relação aqui, 1 quilograma é igual a 2,2 libras, no lugar de 1 quilo, o que eu posso colocar? 2,2 libras. E aí eu posso somar 2,2 libras com 500 libras? Posso. Tem a mesma unidade. Primeiro, é a mesma grandeza e depois a mesma unidade. Então, eu consigo somar e transformar isso aqui para libras. O contrário também, né? Então, eu sei que 1 quilo tem 2,2 libras, 500 libras tem quanto? Quantos quilos? Aí eu faço uma regra de 3, encontro o valor de 500 libras em quilo, e aí eu somo aqui, ó, somo com mais 1 quilo.
Então, é possível da gente fazer isso. Lembrando que nós estamos falando de somas e subtração. E multiplicação e divisão? Quando a gente está falando de multiplicação e divisão, não tem essa regra. Não tem essa regra que eu posso só somar grandezas iguais ou subtrair. Aqui não. Quando a gente está falando de multiplicação e divisão, não tem problema. Essas unidades ou grandezas, elas funcionam como se fosse um número. Então, por exemplo, se eu tenho massa no numerador e eu tenho massa no denominador, massa dividido por massa, a gente consegue, é possível de fazer essa divisão. Massa dividido por massa, simplifica, fica igual a 1. Litro dividido por litro, mesma coisa. Litro dividido por ml, a gente consegue simplificar o litro, mas lembrem que o prefixo, que é o mili, ele permanece. Então, eu simplifico só a unidade. Nós estamos utilizando multiplicação e divisão, eu posso relacionar grandezas iguais e grandezas diferentes. Não tem regra nenhuma para quando estamos trabalhando com multiplicação e divisão. A regra só vale para subtração e para adição. E aí, eu vou só colocar um algoritmo aqui, mas e aí, na próxima aula, a gente vai dar continuidade a esse tema. Vamos começar a fazer algumas conversões de unidades. Vocês vão perceber que conversão de unidade, ela é, é básico, né? É simples, na verdade. Ela é básica também, mas ela também é simples, porque vocês vão conseguir fazer essas conversões através apenas de regra de três. Quando a gente está falando de conversão de unidades, nós estamos falando em aplicação de regra de três. Mas, quando nós estamos falando para unidades mais simples, então, quando nós estamos falando, como que eu transformo quilo para libras? Como que eu transformo metro para polegadas? Isso é simples, é uma regra de três simples. Mas quando nós estamos trabalhando com grandezas derivadas, que são grandezas que relacionam vários tipos de vários tipos de grandezas, e aí tem um pouco, a gente precisa tomar um pouco de precaução. E aí, por causa disso, tem uma metodologia, tem um método para fazer essas conversões de unidades, sem que seja necessário a gente ficar a regra de três, sabendo se ela tem que estar em cima ou se ela tem que estar embaixo, aonde que eu coloco essa regra de três. Então, tem uma metodologia que a gente utiliza, que depois de vocês utilizarem ela uma vez, vocês vão perceber que vão adotar isso sempre, tá? Então, mas a princípio o que fala esse algoritmo? Então, nós vamos fazer uma conversão de unidades. Elas apresentam isso que a gente está querendo, essa transformação, essa conversão que a gente está fazendo. Elas apresentam a mesma grandeza? Sim. Então, vamos escolher qual é a unidade que se quer fazer a conversão. Não. Então, elas não têm a mesma grandeza. Então, é impossível de fazer essa conversão. Então, basicamente, esse algoritmo é um algoritmo de duas vias. Apresenta a mesma grandeza? Se apresenta a mesma grandeza, é só ver qual unidade que eles querem transformar e fazer a conversão. Não apresenta a mesma grandeza. Então, não tem o que fazer. Se vocês detectaram que essa conversão tem grandezas diferentes, não tem o que fazer, então é só informar que é impossível de se realizar essa conversão de unidades. É aquilo que eu falei. Transforma 500 libras para segundos. Eu estou falando de massa e quero que transforma a grandeza da massa para tempo. Não tem jeito, é impossível. Então, não adianta. Então, é impossível de fazer essa conversão. Eu quero transformar de quilogramas para libras. Tem a mesma grandeza, os dois têm a mesma grandeza. Então, vamos escolher qual unidade que a gente quer transformar e transformar para aquela unidade. Então, é possível de se fazer isso, tá? E aí, na semana que vem, eu vou estar falando dessa metodologia da conversão de unidades. Na verdade, é uma metodologia baseada em regra de três,
tá? Então, eu vou mostrar essa regra de 3 detalhado para vocês, e aí uma simplificação, em vez de vocês terem que ficar fazendo aquela regra de 3 toda vez, então é uma metodologia que vocês, se vocês utilizarem da forma correta, ali não tem erro, vocês vão fazer isso pro resto da vida, tá bom? Então, por hoje, seria isso que eu teria para dizer. Depois nós vamos falar sobre análise dimensional. Depois que a gente entender como funcionam essas conversões, Kevin, aí a gente vai falar de análise dimensional. Então, nós vamos ver como que uma determinada equação, se ela tem, qual é a relação que existe entre as dimensões. Então, se o primeiro termo ele é igual ao segundo termo, tá? Então, daí a gente vai fazer essa análise dimensional após esse processo de conversão de unidades. Mas é isso sim. Depois a gente fala esse é o caminho, a análise dimensional. Eu agradeço a presença de vocês. Quem precisar de atendimento, eu permaneço na sala. Quem eu já consegui atender, obrigado e até semana que vem.